Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar para vocês o relato da jornada da cantora Rita Lee no plano espiritual. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Agora vamos para esse emocionante relato. Meus queridos amigos, meus fãs de uma vida inteira, se vocês estão lendo isso, é porque de alguma forma o eco da minha alma conseguiu atravessar o véu. Eu sou Rita, e hoje não canto para vocês com a voz da carne, mas com a vibração do espírito, num palco onde as luzes nunca se apagam. Quando meus olhos se fecharam para o mundo, não houve o terror que muitos imaginam, nem a escuridão absoluta. Foi diferente, foi como um apagão suave, a luz de um show terminando, mas logo, uma outra luz mais brilhante e calorosa começou a acender-se, me envolvendo. Era uma brisa, sim, uma brisa que não sentia com a pele, mas com a essência do meu ser. Ela me ergueu, me descolou do peso do corpo, daquelas amarras que sem perceber nos prendem à matéria. Eu me vi flutuando acima da cama, e lá estava ele, meu corpo inerte. Era estranho, um alívio misturado com uma pontada de desorientação. Minha mente teimosa ainda se agarrava às últimas imagens, aos últimos sons da vida que eu conhecia. Onde eu estava? Para onde eu ia? Foi então que o perfume chegou. Aquele perfume. Não era o cheiro das flores que eu usava nos meus shows, nem o aroma do meu estúdio. Era o cheiro das flores que a minha mãe tanto amava, as que ela cultivava no jardim da nossa antiga casa. E então, a música, uma melodia suave, um coro distante, chamando meu nome. Cada nota parecendo costurada com fios de luz, e no meio daquela névoa dourada, que mais parecia um palco iluminado por um sol desconhecido, ela surgiu, minha mãe. O sorriso dela era a melodia mais linda que eu já tinha ouvido, e seus olhos, um oceano de ternura infinita. Ela estendeu a mão para mim, e eu, como uma criança perdida que encontra seu porto seguro, voei para seus braços. Naquele abraço, não havia espaço para o tempo, para a distância, para a morte. Era uma explosão de amor, gratidão, e uma saudade que eu nem sabia que carregava. E como por encanto, outras figuras começaram a surgir ao redor dela. Meu pai, com seu olhar calmo e acolhedor. Meus amigos da música, aqueles com quem dividi palcos e sonhos, e que haviam partido antes de mim. Todos irradiavam uma alegria e uma serenidade que a terra jamais poderia me oferecer. Cada abraço era um elo que se refazia, uma canção que voltava a ser tocada em uníssono. Foi naquele momento que a ficha caiu, como uma melodia perfeita. Eu a havia atravessado a grande porta, não era o fim, mas a passagem. A vida que eu conheci não havia terminado. Ela apenas havia mudado de tom, de ritmo, de frequência. Minha mãe, com a voz que eu lembrava de ninar meus sonhos, sussurrou em meu ouvido espiritual: "Filha, o amor é eterno. Você apenas mudou de casa." E em seus olhos eu vi a confirmação de que tudo estava bem. Meus olhos espirituais, ainda se ajustando àquela nova luminosidade, captaram uma cena tocante. Lá embaixo, ao redor do meu corpo inerte na terra, havia pessoas. Chorei sem lágrimas ao vê-las. Meus fãs, meus amigos, minha família. Eles choravam, oravam, e cada pensamento de carinho que me enviavam era como uma estrela que se acendia ao meu redor, fortalecendo-me naquela travessia. As preces eram notas de uma sinfonia que me impulsionava. Allan Kardec, que eu tanto admirava, já nos ensinava. O espírito, no momento da morte, sente-se como um homem que escapa de um naufrágio, livre, mas aturdido, que era exatamente assim que eu me sentia. Livre, sim, mas com tantas perguntas a fazer, tantos acordes a descobrir.
Não demorou para eu perceber que aqueles que me aguardavam ali eram apenas os primeiros. Muitos outros amigos de alma, seres queridos, estavam a caminho para me receber. Era como um festival, um reencontro que superava qualquer show lotado. Minha mãe me guiou, e à medida que nos afastávamos daquele ambiente terrestre, uma nova paisagem se desdobrava diante dos meus olhos. Um horizonte de luzes vibrantes, jardins de cores que desafiavam a imaginação, flores que emitiam sons e aromas indescritíveis. E a música, a música, ela não vinha de instrumentos, mas do próprio ar, do brilho das cores, do balançar das árvores de luz. Era a melodia do universo. Fechei os olhos da alma por um instante e me deixei levar por aquela sinfonia. O show, afinal, não havia acabado. Ele estava apenas começando, em um palco muito, muito maior. Fui guiada por minha mãe e meus amigos através de um corredor de luz pulsante. Cada passo que eu dava era como uma nota musical vibrando dentro de mim, uma vibração que me enchia de uma energia renovada. Não havia mais chão como conhecemos na Terra. Havia uma energia viva sob meus pés, uma espécie de solo dourado que pulsava suavemente, emitindo sons delicados, como se a própria criação cantasse. Era o caminhar em um sonho que se tornara realidade. Ao final daquele caminho de luz, cheguei a um lugar que parecia ter sido feito sob medida para almas como a minha. Era uma colônia espiritual, um refúgio de arte e de expressão, um lar para aqueles que na Terra viveram para transformar sentimentos em poesia, música, pintura e dança. As construções não eram feitas de pedra ou madeira. Eram formadas pela vibração dos pensamentos e dos sentimentos de seus habitantes. Tudo ali era moldado pela beleza, pela criatividade, pela alegria de ser e de criar. Era um festival eterno de cores, sons e formas. Fui recebida por espíritos que irradiavam luz e simpatia. Entre eles, vi figuras que reconheci de longe, músicos que eu idolatrava, compositores cujas letras me inspiraram, poetas que tocaram minha alma, pintores que transformaram o mundo em tela. Alguns famosos, outros que poucos conheceram, mas todos unidos pela mesma essência, pela paixão em expressar o belo. Senti uma emoção profunda ao reencontrar amigos queridos da música. Conversamos não com palavras, mas com o coração. A troca de ideias era instantânea, direta, pura, como se nossas almas fossem uma única partitura. Eles me explicaram que aqui, no plano espiritual, a arte é usada para curar, educar e elevar almas. Não é apenas entretenimento. É ferramenta de transformação. Existem salas de música onde sons de cura são produzidos para aliviar o sofrimento de espíritos recém-desencarnados, aqueles que ainda estão aturdidos pela travessia, perdidos na melancolia da despedida. Existem teatros de luz, onde histórias de amor e superação são encenadas para instruir grupos de espíritos em evolução, mostrando-lhes o caminho, inspirando-os a seguir adiante. É uma escola de vida sem fim, uma orquestra de aprendizado. Eu mesma fui convidada a participar de grupos de inspiração. Sopramos ideias, melodias e intuições nos pensamentos de artistas encarnados, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um, claro. É um trabalho silencioso, invisível, mas de imenso valor. É como dizia Chico Xavier, o bem que praticamos é o nosso advogado invisível junto à justiça divina. Assim também é a arte aqui, uma ferramenta silenciosa de amor e transformação, uma semente de esperança plantada no coração da humanidade. Entre os jardins floridos, escutei melodias que pareciam vir do próprio céu. Não eram melodias terrenas, com a limitação de instrumentos. Era a materialização dos pensamentos mais puros dos habitantes da colônia. Pude assistir a concertos onde a música não precisava de instrumentos. As notas eram criadas diretamente do espírito e moldavam paisagens inteiras.
Florestas douradas surgiam ao som de um violino etéreo, lagos de cristal cintilavam com a melodia de um piano invisível, montanhas resplandecentes eram esculpidas pela grandiosidade de um coro celestial. Ali compreendi, mais do que nunca, que a arte é eterna porque nasce da alma, e a alma é imortal. Cada canção que compus na terra, cada verso que cantei, cada sorriso que inspirei, tudo isso permanece vibrando no universo como uma estrela que nunca se apaga. A vida continua, a música continua, e o amor se multiplica em infinitos acordes. Com o tempo fui aprendendo que aqui, no plano espiritual, nada é imposto. Não há regras escritas em pedra, mas sim leis de ressonância. O que somos, o que vibramos, o que acreditamos, tudo se materializa ao nosso redor. É como um espelho gigantesco da nossa alma. Se em vida alimentamos amor, alegria e esperança, ao despertar aqui, encontramos esses mesmos sentimentos moldando a nossa nova morada. O ambiente que nos cerca é um reflexo fiel do nosso interior. Mas se ao contrário cultivamos mágoas, rancores ou remorsos, o ambiente que nos recebe se torna uma extensão desses sofrimentos. Não há julgamentos externos. A lei é interna, automática e justa. Allan Kardec já nos alertava. O inferno é todo o sofrimento que resulta das imperfeições do espírito. E eu pude ver com meus próprios olhos o quanto essa verdade é viva e poderosa. Fiel, mas queridas, artistas que na terra foram idolatrados, aplaudidos, mas que em seu íntimo carregavam dores profundas, apegos que os prendiam à matéria, revoltas não resolvidas, orgulhos feridos. Alguns ficaram presos em zonas de sofrimento, criadas por seus próprios pensamentos distorcidos, ambientes cinzentos, onde a melodia da vida se transformava em um lamento sem fim. Outros que buscaram a simplicidade, o amor ao próximo, a humildade e a caridade, encontraram a paz logo ao despertar, em jardins de luz e canções de alegria. Compreendi que o maior tesouro que carregamos conosco não é o disco de ouro, o show lotado, o reconhecimento da crítica. Não importa o aplauso, o sucesso, as conquistas materiais. No momento da verdade, o que brilha ao nosso redor é aquilo que plantamos no coração dos outros. É o abraço sincero, a palavra de conforto, o sorriso que acende a esperança, é a melodia que inspiramos no outro, a harmonia que geramos ao nosso redor. Refletindo sobre minha própria trajetória, agradeci pelas alegrias que espalhei através da música, pelas gargalhadas que provoquei, pelas pequenas sementes de esperança que, mesmo sem perceber, lancei ao vento com cada canção. Mas também reconheci minhas falhas e minhas impaciências, meus momentos de orgulho e vaidade, minhas brigas desnecessárias, os acordes desafinados da minha alma. Aqui não há espaço para máscaras, para personagens. Somos chamados a encarar a nós mesmos com amor e responsabilidade, a despir-nos de tudo que não é essencial, a ouvir a verdadeira melodia da nossa alma. O umbral pessoal não é um castigo, é um convite à renovação, uma oportunidade de afinar os instrumentos e recomeçar. Assim como o jardineiro precisa limpar o solo antes de plantar novas sementes, o espírito precisa limpar sua alma para florescer em novos horizontes, para compor novas sinfonias de luz. Hoje, vivendo nesta nova etapa da existência, neste palco cósmico onde a arte é a linguagem universal, deixo a vocês, meus queridos, meus amigos, um pedido sincero, uma última canção de esperança. Vivam com autenticidade, busquem a sua própria melodia, amem sem medo, entreguem-se à vida como se fosse a última apresentação. Perdoem com coragem, pois o perdão liberta não apenas o outro, mas principalmente a si mesmo, e nunca jamais deixem de sonhar, de criar, de amar. A vida na Terra é breve, um sopro diante da eternidade, um solo, uma introdução, mas cada gesto de amor, cada sorriso verdadeiro, cada palavra de consolo são tijolos de luz que constroem o céu que um dia habitaremos.
A música que criei, as canções que cantei, as histórias que contei, elas continuam vibrando no universo como preces que nunca se apagam, como ecos de uma canção de amor eterno. E saibam com a certeza de quem viu o outro lado, que o amor é a força mais poderosa que existe. Ele transcende o tempo, a matéria, a própria morte. Ele é a melodia que nos conecta. Nos encontraremos novamente, em um palco onde as luzes são eternas e a música nunca cessa, porque ninguém que se ama de verdade se perde no caminho. Até breve, meus amigos, com amor eterno, e a promessa de que a música nunca para de tocar. Rita Lee. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.